Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para mais uma aula, nossa palavra à mesa. E nesse momento quero apresentar os convidados que aqui estão, começando aqui pela pastora Cíntia. Cumprimenta o povo. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para mais essa EBD, Palavra à Mesa, e dar continuidade com os fundamentos na Palavra do Senhor. Pastor Arcanjo, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Bom dia, amada igreja. É um prazer estar aqui novamente para junto a gente falar um pouquinho das coisas de Deus. Amém. E finalmente, não menos importante, nosso querido evangelista, profeta, canelinha de fogo, pastor Marlon. Eita, glória. Bom dia, a paz do Senhor para a igreja. Literalmente sentado à mesa para alimentar, que é lugar de autoridade, né? Lugar de comunhão e também agora lugar de alimentar da palavra. Amém. Amém, irmãos. Sejam bem-vindos a mais essa manhã, para esse café abençoado, para esse momento de palavra à mesa, onde nós temos hoje como objetivo falar um pouco sobre a igreja da geração passada, a igreja que os nossos pais viveram, os nossos avós, né? E, para tanto, eu gostaria de retomar do ponto de parada da semana passada, a aula no nosso quadro da evolução aí, da caminhada da igreja, onde após a reforma protestante nós temos então já ali a realidade da ortodoxia oriental, da Igreja Católica Apostólica Romana, o primeiro cisma, a segunda rompimento veio com a reforma protestante, onde Martinho Lutero é um dos principais personagens, juntamente com Calvino, e ali surge a reforma protestante propondo o rompimento com várias práticas que a igreja tinha naquela época, né? Mas especificamente a igreja de origem deles, a Igreja Católica Apostólica Romana. Dessa forma, na sequência, surge também na Inglaterra o anglicanismo, que é um rompimento da igreja inglesa com o catolicismo romano, surgindo uma outra linha eclesiástica aqui, que dá origem aí ao metodismo, aos batistas e assim por diante. Bom, nesse momento, então, muitas igrejas que nós poderíamos chamar de igrejas tradicionais, igrejas também denominadas como igrejas reformadas, igrejas que até então não criam ou carregavam ainda a essência do entendimento de que os dons espirituais haviam cessado, onde alguns dons não eram mais para a realidade daquele tempo, onde dons de línguas, por exemplo, dons de profecia, o dom apostólico, profético, alguns dons haviam se encerrados. Outros crendo nisso de uma forma mais integral, onde nenhum dom seria mais para aquele momento, e outros crendo que somente esse, o dom profético, apostólico, o dom de profecia e dom de línguas, que se cessaram. Bom, onde a igreja tinha um sistema de governo, já a semelhança do catolicismo, porém, rompendo com o catolicismo, surgem alguns outros termos de líderes, ou para os líderes cristãos, títulos que no catolicismo não possuíam, né? Os presbíteros continuam existindo em algumas denominações, em outras os diáconos, não mesmo atuando tão efetivamente nas mesmas funções da igreja primitiva, mas hoje, naquele momento, a igreja ela toma uma conotação mais hierárquica, né, e não funcional. A igreja, então, oriunda ali do catolicismo,
que já tinha se estruturado em uma cadeia de hierarquia na igreja, onde o título máximo era o Papa. Ela entra, a igreja protestante, ela surge carregando essa mesma carga estrutural e de governo, mudando algumas denominações. Por exemplo, a função do líder sendo dado a referência a um reverendo ou a um pastor local, onde começa a surgir, então, a identidade do título pastoral, que até então, dentro da estrutura católica, ela não existia, ela surge dentro da igreja cristã protestante, né? E agora esse sistema de governo na igreja, ela vai conduzir dentro da realidade de uma hierarquia própria, onde surgem denominações com posicionamentos teológicos próprios, assim como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, surgem com doutrinas próprias, o anglicanismo muito influenciado pelo anabatismo, né? Diferente das reformadas, o calvinismo e o luteranismo, que não deram tanta ênfase ao movimento anabatista, mas o movimento anabatista ele se aflora dentro da igreja anglicana, né? E surge ali os batistas, metodistas e assim segue. Bem, a partir de então, nós vemos uma igreja vivendo uma fase apaixonada, uma igreja onde a Europa inflamada, incendiada, apaixonada por Cristo, começa a ir para os mais longínquos lugares para pregar o Evangelho. A nação dos Estados Unidos, surgindo como uma nação já protestante de origem, né? Numa segunda etapa desse movimento de expansionismo do protestantismo, a nação americana, os Estados Unidos, ele se assume nesse papel de levar o Evangelho à África, à América do Sul e a outras regiões, e a revitalizar a Europa, que já entravam numa fase de declínio ali com a ação dos Estados Unidos, dos americanos, dos norte-americanos sobre o Evangelho, trazendo uma cultura cristã, onde o culto não era semelhante ao culto de hoje. Era um culto extremamente formal, é um culto que tinha algumas limitações até de instrumentos musicais. Eram focados em instrumentos de tecla, como pianos, que eram um instrumento extremamente clássico e aceito e admirado, né? Onde os instrumentos de sopro também eram instrumentos que eram utilizados nas liturgias, a homilética, a estrutura, a exposição da pregação, era um outro momento, era uma outra forma disso tudo acontecer. Então, assim, a realidade disso é que no século XIX, aí, aproximando mais de nós agora, para a gente entrar no tema que é a igreja dos nossos pais e avós, surge também o movimento pentecostal. O movimento pentecostal nos Estados Unidos, né? Dentro daquele momento ainda que os Estados Unidos passavam por um avivamento, onde culmina no movimento pentecostal surgindo, os dons surgindo no meio da igreja, na contramão de uma igreja que não aceitava então muita resistência para aceitar, pessoas sendo usadas em profecias, pessoas sendo usadas com dons de línguas, curas, milagres, prodígios, sinais acontecendo. Aquilo choca a igreja do momento. O movimento pentecostal ele surge trazendo um grande impacto, né?
e modificando um pouco as liturgias, modificando um pouco os sistemas de governo da igreja, né? E as doutrinas, os ensinos, trazendo um novo momento, até entender que no Brasil, no início do século, chega esse movimento pentecostal, 1900, alguma coisa nesse sentido, final do século XIX para o século XX, surge o movimento pentecostal, onde o Brasil ele é impactado por essa realidade e nesses últimos 124 anos, o Evangelho ele vem crescendo e expandindo no Brasil de uma forma extraordinária. Bem, eu lembro, assim, na minha vida criada dentro da igreja, né? Experiência de viver em igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, experiência também de estar dentro da igreja mais tradicional como a congregacional, experiência de frequentar a igreja como presbiteriana, pela realidade de ter mudado muito de cidades, viajado para muitos lugares diferentes, congregando à medida da realidade. Hoje, você chega em Montes Claros, tem várias igrejas diferentes para ir, mas no passado, você chegava numa cidade, tinha Assembleia de Deus ou Cristã do Brasil, né? Aí você, no meu caso, aqui em Itacarambi, tinha a congregacional, onde por muito tempo eu congreguei a maior parte da minha infância, uma igreja de origem mais tradicional, com a liturgia própria ainda dentro desses moldes. Eu lembro do órgão, né? Tinha um órgão antigão, toda igreja congregacional tinha um órgão, sim, porque era o instrumento básico. Instrumento de praxe deles. Então toda igreja congregacional tinha. E quando eu ia para o Rio de Janeiro e frequentava a Assembleia de Deus, onde meus tios, primos, minha avó frequentava, lá uma incidência muito grande de instrumentos de sopro, saxofone, trompete, e aí vários instrumentos de sopro eram muito utilizados, até que outros instrumentos começam a entrar, como bateria, com muita resistência, guitarra com muita resistência na igreja para entrar, mas uma liturgia muito própria, onde as pessoas oravam muito. Eu lembro de ir para a igreja, os crentes chegavam antes do culto para orar pelo menos meia hora, ajoelhados, ali debruçados sobre o banco, e orando, clamando a Deus, exaltando a Deus. Um tempo onde a igreja ela tinha os ciclos de oração das irmãs, né, que se reuniam para orar, tinha a escola bíblica dominical, era algo extraordinário. Quando eu era criança, a escola bíblica tinha muito mais gente do que o culto noturno, né? As escolas bíblicas, as pessoas tinham sede de ir e aprender a palavra. Então a gente vai lembrando um pouco as memórias de como que era a igreja, as formas de se vestir, as pressões que a sociedade trazia sobre a igreja, os apelidos, as chacotas, as brincadeiras com aqueles que eram crentes, né? Os bullying na escola, como crente dentro da escola. Então, realidade que a gente viveu lá atrás, que já mudou muito, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre as considerações de cada um sobre a igreja de antigamente. Aquilo que você lembra, aquilo que cada pastor aqui pode trazer à memória de como que era, as assembleias de igreja para nomear os departamentos, para eleger os departamentos, né? Então, assim, conta as suas experiências. Essa aula de hoje é para a gente remontar, rememorar coisas boas e coisas que também não eram
tão boas assim na igreja. Nós vamos longe hoje, hein? Eu vou falar do tempo, né? Quando o pastor citou aí esse tempo de antigamente da igreja, e a gente sente saudades, mas para mim, por exemplo, houve um tempo de meio que uma escravidão, né? Quando eu me converti, eu me lembro quem me doutrinou, e eu louvo a Deus porque me ensinou muito, né? Hoje ele é pastor lá no Espírito Santo, mas eu me lembro, pastor, que eu não poderia usar nenhum tênis, né? Eu disse que eu não podia usar tênis, eu não podia dormir de um short, eu teria que vestir uma roupa, dormir vestido. Então, eu fui doutrinado. E no outro ponto, tinha uma doutrina de educação, de oração, de monte e de Bíblia, né? Então, ele me ensinou e eu fiquei um bom tempo carregando meio que um fardo de essa vestimenta. Até hoje eu gosto de vestir um terno, né? E louvo a Deus por isso. Mas eu entendi depois, através de ensinamento da palavra, que não era a minha santidade, ela não vinha pela roupagem que eu vestia, e sim da busca constante que eu tinha, ou da intimidade que eu tinha e tenho com Deus até hoje. Amém. Eu me lembro, pastor, de uma experiência que nós passamos. A gente tinha uma equipe, né? A gente vendia livros, a gente tinha uma editora, e nós somos uma igreja. Eu tinha mais ou menos 32 jovens, consegui levar esses jovens até a igreja. Usei uma estratégia, pastor Arcanjo, pastora Cíntia, dizendo que ia levá-los para a igreja. Nem todos queriam ir para a igreja, mas antes eu falei que ia levar eles para comer uma pizza. E pedi para todos, eu era o supervisor, o chefe da equipe, mandei todos arrumarem para nós levarmos ele até a igreja. Chegando lá, chegamos mais ou menos, o culto ia começar às 7 horas da noite, né? E a porta estava fechada da igreja. E eu vi um senhor, ele se arrumando os bancos, e ele olhava o alinhamento dos bancos e a porta fechada, e eu com esses 32 rapazes lá para entrar, e ele não nos permitia entrar, e ele olhava ali cabalmente no seu relógio, esperando dar às 7 horas da noite, né, para poder entrar. Quando deu 7 horas, ele abriu. Eu me lembro que eu puxei a turma, eu já era servo, e conduzindo eles ali até a igreja. E naquele momento nós sentamos em um banco, e aquele obreiro que estava ali à frente, né, com aquela toda postura de uma linhagem muito bem feita de roupagem, veio e nos posicionou para outro banco, nos tirou daquele banco. Aí eu tive que levantar o pessoal todo e levantar. Por que ele nos levantou? Os bancos não estavam alinhados, e ele olhava na ponta do banco para ver se estava alinhado. Então eu percebi ali, pastor, um exagero, né? Um exagero de organização, de cultura da igreja de antigamente. Isso meio que feria os que estavam comigo, e colocando em dificuldade para me mantê-los dentro da igreja. Mas em outro tempo, eu via a devoção deles em oração. Naquele tempo, dobraram todos de joelhos em oração e começaram a orar, e aquilo me impactou. E os jovens que estavam comigo, alguns não tinham experiência de orar, e alguns não estavam vestidos compostamente de acordo da igreja que nós estávamos, que era uma igreja da Assembleia, né? E aquilo chocou um pouco, essa questão dessa exigência de vestimenta, de organização, né? Que talvez esse não seria, hoje, entendendo a palavra, não seria o ponto principal. E voltando ao outro tempo, estou falando que eles oravam mais, né? Tinha essa busca constante, havia uma manifestação de poder de Deus dentro da igreja. Eu fui convidado a ministrar numa igreja, em um local, numa cidadezinha pequena, e eu me lembro que eu cheguei de ônibus, não tinha um obreiro para me pegar no local. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu tinha que andar uns 2 quilômetros de pé, pastor Arcanjo, até chegar na igreja. E eu me lembro que quando eu cheguei lá na igreja, pastor, de longe eu estava ouvindo um barulho, e eu não sabia o local onde que era a igreja. Encontrei uma pessoa e perguntei a ela onde que é a igreja que tem aqui nessa comunidade. E eles me informaram o local, e eu escutando um barulho de oração. E perguntei a ela que a igreja o senhor está vindo como convidado? Aí eu falei assim, eu vou ministrar lá na igreja. E eu falei, o senhor pode dizer se é lá que está tendo culto? É lá.
eles estão orando para o pregador. Pastor, aquilo já foi impactante. Eu falei, estão lá desde que horas? Isso era o quê? 4 horas da tarde, não, estão lá desde 7 horas da manhã. Orando para o pregador que ia pregar à noite, que era eu. E quando eu cheguei, a igreja não tinha porta, não tinha janela, já tinha uma cobertura, né? O chão batido, e aquilo já começou a mexer comigo. E todos dobrado, uma porção de irmãos e irmãs dobrado, já intercedendo para o pregador que ia pregar à noite. E eu confesso que aquele momento, aleluia, eu senti uma emoção, né? Porque hoje nós não estamos tendo essa disciplina de oração, e às vezes nós lembramos dos tempos da igreja de antigamente, dessa roupagem, né? Dessa exigência, dessa cultura que pesava mesmo, mas nós temos que ter saudade desse tempo de oração, desse tempo de busca, desse tempo de intimidade, e eu acredito que isso vai fazer a diferença nos dias de hoje. Amém. Você quer falar, Cíntia? Você quer falar primeiro? Pode falar. Eu te dar preferência, né, pela Cíntia, representante feminina aqui na mesa, né? Para tratar desse tema, é interessante, eu gostaria de fazer construir uma linha do tempo, que nós tratamos na primeira aula, né, pastor, domingo passado, sobre a igreja do tempo dos apóstolos, né, dos pais da igreja, até ali na virada de século, e falamos um pouco lá também sobre os concílios que aconteceram, né, concílio depois de Jerusalém, Nicéia, Éfeso, Constantinopla, depois repetiram alguns concílios, até chegar no século V, século VI, século VII, e a igreja vive então esse tempo na linha do tempo, até como o pastor falou lá do cisma, né, no século X para século XI. Então, isso vai culminar no século XVI, né, no grande movimento religioso e político que foi a Reforma Protestante. Só que a gente sempre, quando menciona a Reforma Protestante para falar da igreja antigamente, a gente só lembra de Martim Lutero. Mas é preciso trazer à memória algumas outras pessoas também igualmente importantes, né, que ajudaram a construir a história da reforma da igreja, como John Wycliffe, como Calvino. Nós falamos, né, pastor, sobre os Burnian que morreram queimados. O John Knox, enfim, outros tantos lá, né, Zwinglio, que foram pessoas que foram determinantes. E eles eram monges, eram padres, né, que estavam no modelo de igreja cristã que não era muito adequado. Então, na verdade, o movimento protestante e a reforma protestante foi um movimento religioso, mas também político, que transformou a história da igreja. Sim. Né? Os reis. Em 1517, quando Lutero faz as suas 95 teses e prega lá na porta da Catedral de Wittenberg, ali foi uma coisa assim, assustadora para a cultura e para aquele tempo. Ele afrontou o Papa. Né? Mas, enfim, a igreja ela veio de lá para cá, então, se fundamentando, a gente teria 5 crenças básicas que eu gostaria de citar aqui, né? Que foi depois da reforma nessa religião cristã, que foi estabelecer que prevalece somente a fé, sola fide, sola escritura, somente a escritura, sola Cristo, somente Jesus Cristo, sola gratia, que é somente a graça, e sola glória de Deus, que é somente a glória de Deus. Isso fundamentou e fez realmente uma separação entre o modelo de culto, de missa, né, de celebração da igreja cristã para o protestantismo. Mas aí vamos pensar um pouco sobre como a igreja entra no Brasil, né? A igreja entra no Brasil, muita gente não entende, mas a igreja entrou no Brasil na colonização com jesuítas católicos, pregando para índios, né, e estabelecendo ali aquele modelo de fé. Pastor, só uma interrupção. Aproveitando a sua fala sobre os 5 fundamentos aí que identifica a igreja protestante, fala um pouco também sobre o que no catolicismo é diferente acerca disso. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que a igreja ela está acima da palavra. O católico essencial acredita que o Papa declarou, o que a igreja definiu,
ele supera até o que os registros bíblicos trazem, né? Fala um pouco sobre isso. Só a questão da autoridade papal, né? É porque os apóstolos fundamentaram, e Pedro era um grande líder da igreja. Eles tentam associar essa liderança de Pedro a uma autoridade máxima, né? Centralizada em Roma. Depois a gente falou sobre, né, a divisão Ocidente e Oriente, mas as tradições e os costumes e a liturgia que estabeleceu, ele começou a destoar dos ensinamentos apostólicos, né, a ponto das pessoas irem servir a Deus por medo ou por imposição, e não por fé, né? Então, assim, a preocupação em construir, transferir a sede da igreja de Jerusalém ou de Israel para a Itália, para Roma, né? Criar o Estado do Vaticano, ou seja, ter ali as catedrais, se preocupar em erguer grandes templos e catedrais. E isso vai chegar ao ponto de que as finanças, né, não serem suficientes. Então vamos explorar o povo. Explorar o povo como? Na sua fragilidade. Por exemplo, o tempo das indulgências foi uma coisa gritante, a ponto que as pessoas eram desesperadas porque seus antepassados ou seus parentes haviam morrido sem a compreensão da fé. Então, chega lá então um representante do Vaticano dizendo: olha, nós podemos libertar a alma do seu parente, né, do seu ente querido, do purgatório. Então, cria-se um estado, uma situação que não existe, para falar, assim que a moeda da sua doação cair no fundo do gasofilácio, a alma será liberta lá. E as pessoas acreditavam nisso. Então não era só a graça, agora um pagamento de indulgência poderia promover salvação. E o pior, as indulgências eram para construir templos, reforma, né, de catedrais, etc. Mas quando Lutero ele coloca lá as 95 teses, na verdade ele foi até muito educado, né? Quando Vossa Excelência o Papa diz isso, ele quis dizer, aí ele colocava o que era verdade. Isso afrontou, né? Mas enfim, a gente vindo para o Evangelho, chegando no Brasil, chegou pelos cristãos, católicos, padres, jesuítas, que evangelizam ao modelo do cristianismo católico, né? Então, só no século XIX é que a igreja cristã evangélica chega nos litorais, né, do Brasil. Então, assim, poucas pessoas sabem disso. Mas... A invasão holandesa, né, do Pernambuco. Exatamente. Olha, a gente teve a primeira igreja evangélica, ou modelo evangélico, protestante, vamos dizer, não evangélico, mas protestante, no Brasil, foi episcopal anglicana, né, que chegou no Brasil em 1819, 1820, quando o pastor falou lá, né, sobre o século XIX. Depois chegam os metodistas no Rio de Janeiro, em 1836. Depois chegam os luteranos que vieram em 1845, ou seja, passaram um pouco mais de 10 anos. Depois chegam os luteranos alemães, né, que vêm para Minas Gerais. Aí nós já temos uma igreja protestante aqui no estado de Minas, lá em Jequitibá, no Alto Jequitibá, em Minas Gerais. Depois chega a congregacional, né, com o reverendo Robert e a sua esposa, que começam a fazer também esse trabalho por volta de 1840, mais ou menos, né, 1850. Chegam os presbiterianos, a quinta igreja que se estabelece no Brasil em 1880, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro, né? E os presbiterianos, eles já passam a ter uma igreja que era numerosa, né? Só voltando atrás aqui um pouquinho, que eu esqueci de comentar, os metodistas já vieram trazendo Bíblias, né? Já vieram em 1836 trazendo Bíblias impressas. Também poucas pessoas sabem disso. E os congregacionais, na evangélica congregacional, eles trouxeram o inário. Então, como o pastor falou lá, exatamente, o inário, cantei muito, que era aquele 4x4, né? Os inários, eles estabelecem. E os presbiterianos veio para cá com o reverendo Esbel. Ele veio, um pastor de 26 anos, lembrando lá de Timóteo e Tito, né? Um pastor presbiteriano de 26 anos estabelecer a igreja aqui. Aí, em 1881, chegam os batistas, né? Os batistas chegam
com o William Beck, chega em Salvador, né? Primeiro em Salvador, depois vão para os outros estados, mas enfim. Aí a gente tem uma igreja ainda no formato europeu, né? Que se a gente prestar atenção, a gente vai ver lá que nós tínhamos os calvinistas, que têm origem francesa e holandesa, e nós tínhamos os anglicanos, que tinham origem inglesa, né? E agora imagina que choque cultural é esse, né, pastor? Europeus, o modelo europeu. Região fria. Né? E lembrando, a igreja começa lá no Oriente Médio, né? Lá em Israel, lá em Jerusalém, Samaria. Passa por Roma. Né? Passa por Roma, atravessa a Europa. Até os confins. A cultura europeia, então, choca com a cultura dos colonos, né, dos indígenas aqui no Brasil, né? Depois chega... O cristianismo impacta ali aquele norte da Europa, os bárbaros, os vikings, todo aquele povo norueguês, dinamarquês, todo esse povo é alcançado pelo evangelho, transformado, aquelas culturas místicas, crendo no rei trovão, no deus trovão, naqueles Thor, né? Odin, Odin, dos nórdicos, né? Rompe com aquilo tudo. E esse povo agora, eles vêm pegar um público num país tropical, né, calor, indígena, com outra cultura totalmente diferente, assim, miscigenada, muitos negros, ainda período de escravidão, né? Então, exatamente. E vem da Europa, junto com a colonização, o que eles chamavam dos degredados, né? Que eram pobres, que eram escravos, que eram pessoas... Judeus, pessoas que não passaram por nenhum nível de escolaridade. Então, é fácil impor, né, ou estabelecer uma religião sobre aqueles que não têm nenhuma... Né? Então, assim, por isso que é importante a escola, por isso que é importante o ensino. Né? E aí, fundamento o que Jesus diz, né? O povo erra não conhecendo as Escrituras, porque nas Escrituras é que está revelado o poder de Deus, né? E também os salmistas, né, os escritos antigos diziam, né, que o povo perece por não ter entendimento. Então, assim, o evangelho, ele é libertador, né? Quando a pessoa conhece o evangelho é como uma luz que acende num local de escuridão. E aí você passa a ver as coisas como elas realmente são. Fechando, então, a linha do tempo da história da igreja, nós chegamos aqui no século XX, né, quando a igreja está espalhada primeiramente pelo litoral brasileiro, né, as capitais Recife, Salvador, a região de Porto Seguro, Rio de Janeiro, né, que foi muito importante, São Paulo, vai adentrando para o interior, né, Alto de Jequitibá, vai chegando aqui em Minas Gerais, Santa Luzia, as cidades mais antigas como Ouro Preto, Mariana, mas ainda no modelo dos jesuítas, né, por isso que a gente tem Gramogol, a gente tem cidades mais religiosas aqui no norte, né, a região de Januária, 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, né? Com esse modelo, até que chegam os evangelistas, os missionários, também, né, já na segunda ou terceira leva de missionários americanos, suecos e de outros países europeus, que começam a fazer e a espalhar o evangelho no interior, né, do nosso país. Muito linda a história, né? Você imaginar a dificuldade que era, né? Era algo de Deus para colocar no coração desses homens e da família deles. Você contando aí, eu lembro que mamãe fala que um pastor... Voltando só um pouquinho. A igreja congregacional foi a igreja que eu fui nascida e criada, né? Eu só saí de lá por questão que eu casei e fui acompanhar meu esposo, o pastor Alain. Aí ela converteu, de fato. E foi onde eu fui fundamentada. E a igreja começou porque meus avós, né, moravam aqui e tinha meu pai, as duas irmãs dele que tinham ido para Belo Horizonte. A minha tia era católica espírita, posso dizer assim, e condenado pelos médicos. Meu tio já querendo tirar a vida com 7 filhos. Tinha uns irmãos da congregacional evangelizando na rua e ele ouviu aquela palavra, o Espírito Santo convenceu o coração dele. Ele falou, eu quero esse Jesus. Ele chegou em casa contando para a esposa dele. Ela, eu não vou virar crente, não. E eu lembro que, na época, depois ela foi entendendo, foi recebendo. E ela condenada pelos médicos, problemas de coração. E
enfim, o Espírito Santo atingiu o coração dela também. Ela se permitiu, né? Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que eles foram procurar o padre deles lá. Eu conheci esse padre, Padre Matias. Tem um detalhe importante aí que ele contava, né? O falecido pastor Bibiano, ele contava que uma vez ele chegou em casa e ele queria tirar a vida dele. Ele falou, vou matar todas as crianças, matar ela e depois eu me mato. Né? Porque ele não aguentava mais ver a esposa sofrendo e ele não via a vida dele sem a esposa dele. Ele fez uma aliança ali. E muita dificuldade financeira, né? O evangelho chegou para salvar essa realidade de vida, porque ele já estava prestes a tirar a vida de todos, inclusive da esposa e a própria vida. E então, eles procuram o padre. Ó, padre, nós estamos pensando em ir lá para a igreja dos crentes, né? Para a igreja. Aí o padre falou, sabe o que é a resposta que o padre deu para eles? É a melhor coisa que vocês estão fazendo. Né? Porque o padre sabia que eles estavam na palavra, no ensino, no entendimento. Então, a partir da vida deles, eles vieram para Montes Claros. Meus avós converteram. E a igreja começou no quintal da nossa casa. Né? Meu avô quis também. E meu avô queria ser da mesma igreja, da mesma linhagem, na época, junto com outros amigos, né, que é a família do irmão Ranulfo, a irmã Maria Gomes, que já estão com o Senhor também. E assim foi. E aí, quando meu tio foi ajudar ele, né, a vir pastores para cá e fundamentar a igreja. Aí eu lembro que mamãe conta a história do pastor que vinha a cavalo, né, vinha do norte de Minas a cavalo, ela sabe o nome, eu não vou me lembrar agora, para poder evangelizar e trazer a palavra de Deus aqui. E assim vieram outros pastores. E naquela época era muito difícil, né? Então é algo desbravador. Então eu cresci na igreja, meus pais já tinham convertido e eu fui fundamentada na escola bíblica dominical. Então todos os domingos a gente estava ali pela manhã na escola bíblica dominical. Eu lembro que tinha os juniores, né? E a gente ia passando de faixa etária, os pré-adolescentes, adolescentes. E a gente tinha revistinha, a gente estudava, tinha os estudos bíblicos ali, semanal, e a gente estudava aquilo, depois ia com o professor para trazer aquele debate ali para a sala de aula. E eu lembro essa paixão, a gente não faltava um culto, a gente vinha para a igreja de bicicleta, de ônibus, chovia, fazia frio, terça e quinta tinha oração, quinta tinha estudo bíblico, e era assim. Então, a gente tinha uma fome ou sede, né, pela presença de Deus, de buscar o Senhor. E eu vejo hoje uma dificuldade das pessoas em terem esse desejo. A palavra fala que ensina a criança no caminho que deve andar. E esse ensinar no caminho não é apontar, é eu estar com ele junto. Eu sendo o exemplo. Ensinar o caminho, né? Ensinar verdade. No caminho. Pastor, antes de devolver a palavra para o pastor, só para concluir, eu estava falando aí sobre a linha do tempo, eu me esqueci de comentar sobre a virada do século, né? Do século 19 para o século 20, mas a sétima igreja que se instala no Brasil é a episcopal, com o reverendo Lucien Lee, lá em 1890, 1900, né? A oitava igreja foi a Assembleia de Deus, lá em Belém, em 1910. A gente pensava que era a Assembleia que tinha chegado primeiro, mas já tinham resquícios, né, de outras denominações, as mais antigas, se instaladas no país, né? Aí a gente tem também as outras igrejas que vão aparecendo, né? Que é a Igreja Pentecostal Unidas, em 1957, a CBB, que são os congregacionais, são como é que chama? Congregação cristã. Os cristãos, né, que não se alinham, né, com os demais protestantes, os evangélicos. Aí nós tivemos então os adventistas, né, por volta também ali como missionário, né, a Quadrangular, Brasil para Cristo, Igreja de Deus Avivamento Bíblico, também se estabelece com os suecos, a Igreja de Deus do Brasil, a Igreja de Deus, ou a Igreja Deus é Amor, que é com o missionário Davi Miranda, né, já está aí em 1980, mais ou menos, né? A Universal do Reino de Deus, né, com o Bispo de Macedo em 1982, a Internacional da Graça de Deus, que é uma das grandes igrejas hoje, né, com R.R. Soares, e as outras igrejas que foram surgindo aí, como a Mundial da Paz, a Mundial do Reino de Deus, com o Valdemiro Santiago, e aí
centenas de ramificações, de modo que hoje são milhares de denominações, né, e microdenominações que se espalharam Brasil afora, né? As igrejas Você falou algo aí sobre a igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, né? Eu tive lá em Belém, na oportunidade para fazer o trabalho missionário lá na ilha de Marajó, e eu tive a oportunidade de encontrar com uma tia e um primo que mora em Belém, né? Meu pai é de origem do Pará, e a única irmã dele que ainda mora no Pará é essa irmã, que tem esse filho, que é meu primo, e ele é pastor auxiliar na igreja quadrangular de Belém do Pará, segundo eles, a maior igreja quadrangular do Brasil, seria essa lá, uma igreja tão grande quanto a igreja Assembleia de Deus, mãe, aqui, como que é? David Gunenberg, Daniel Berg e Gurnavini, vieram como missionários, e ele me mostrou a igreja batista que recebeu eles na época, né? Eles vindo como missionários dos Estados Unidos, foram recepcionados por uma igreja, ele me mostrou a igreja batista onde eles foram recepcionados. Eles privilégios, né? Foram recebidos pela igreja batista e começaram a desenvolver o trabalho do pentecostalismo lá em Belém do Pará, e eu conheci a igreja, pastor Samuel Câmara, hoje é o líder da igreja Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, né? Só complementando. Você quer falar, continuar, meu? Com você. Muito bem. Então, assim, a igreja de antigamente, ela trazia alguns pontos muito pertinentes, uma cultura ainda muito em torno do templo local, né? Aquela época surgiram grandes catedrais, quando a gente vai olhar as primeiras igrejas, a Batista do Rio de Janeiro, a Congregacional lá no Rio de Janeiro, muitas no Rio de Janeiro que eram um ponto de recepção muito grande ali, os portos, né? E São Paulo também. Você vai ver grandes catedrais, a Assembleia de Deus Madureira, no Rio de Janeiro, é uma estrutura bem catedrática, aquela estrutura de uma catedral, né, com as torres, uma igreja bem marcante ali no bairro de Madureira, né? Devido à cultura, né, europeia. Trazendo toda essa arquitetura por volta, aquela questão do templo sagrado, aquela reverência. Não, entrar aqui tem que falar baixo, você tem que... Pode usar um boné, um chapéu, sim, a roupa. Não pode usar um boné, o estilo de roupa. Quem sobe no palco lá, que é chamado de altar, quando a gente vai trazer uma referência do altar, do tabernáculo e do templo de Salomão, a referência ao altar não tem nada a ver com o altar que a gente chama hoje a plataforma, né, onde pregamos. O púlpito, né? Então, essa visão, perspectiva de igreja, do que é ser igreja. A igreja é aquele templo ali, é aquela estrutura de as tijolo. Vestimentas, né? Pastor Arcanjo falando aí, quando os europeus vieram, eles vieram com aquele tipo de roupa, só frio. Chega num país tropical. Então as pessoas começaram a associar que ser cristão era vestir daquela forma. Só tinha aquele meio, que o pastor... Né, e não somente isso, mas a cultura brasileira, assim, com pouca roupa, desenhando muito a sensualidade, e então a busca de se preservar daquela sensualidade que o Brasil possui naturalmente, né? Buscando um estilo de vestimento também que trazia para a conotação de dentro da igreja um estilo de vestimenta que seria mais comportado, né? Então, são várias pressões, além
das questões puramente culturais, né, ou de origem, né? Por exemplo, usar um terno numa igreja, numa cultura que nós temos hoje, sem ar-condicionado e tudo Meu mais, Deus. é um suplício. Mas ainda hoje você encontra igrejas onde, se você não tiver de terno, você não sobe para pregar, né? Ou tiver sem gravata, A gente ou já viu estiver de exemplos. barba, a própria barba ou a forma. Meus tios, por exemplo, na Assembleia, eles vinham de uma época onde tinha que usar chapéu para ir para a igreja. Chapéu comportado, não boné de qualquer Questões jeito, europeias, chapéu, né? chapéu, Estilo, né? cultura europeia. Não podia usar uma bermuda, não podia ir à praia, não podia... Tantas coisas assim, mas numa época onde a reverência era tão intensa, É. o respeito pelas lideranças, Sim. né, pelos pastores, a reverência pela palavra. Eu lembro um dia que eu cheguei na casa da minha avó, saindo da escola dominical, aí enquanto eu sentei ali naquele batente ali da porta, para tirar o sapato, eu deixei a Bíblia do lado, no chão. Minha avó deu um grito e falou: que isso? Não pode deixar a Bíblia, botar a Bíblia no chão. Não pode, põe no colo, tira o sapato, depois leva. Mas não pode tratar a Bíblia assim, né? Então, assim, às vezes parece um exagero, mas na contramão de ser tão desleixado, tão... A ponto de ser irreverente. Né? Eu sou da época que a gente não podia chupar uma bala dentro da igreja. Mascar chiclete, nada. A gente pudesse fazer, fazia lá fora. E hoje, assim, a gente vê pessoas não tendo reverência à palavra. Falando de chiclete, e a gente vai lavar as cadeiras, acha que encontra chiclete debaixo da cadeira. Fala assim, deve fazer na casa dele, né? Porque faz isso. São os extremos que tem. O grande perigo são os extremos. Não que o modelo antigo fosse errado e o atual Exatamente. seja certo, ou vice-versa. Eu ia chegar nessa conclusão. A grande questão é os extremos. Por exemplo, nós pastores sabemos que se eu for celebrar, por exemplo, um casamento, a indumentária requer, né, que eu esteja adequadamente, por causa dos noivos, etc. Né? Quer dizer, se o advogado ou o juiz está lá num fórum, né, ele está lá diante de um juiz, de uma autoridade, dessa forma. Ou, de repente, as pessoas falam, não, liberou geral, pode tudo. Não, não pode tudo. A igreja continua sendo santa, o evangelho continua sendo puro e verdadeiro e único. Continua tendo, né, a reverência, exatamente, né, pela agora, palavra. Assim, não pode as pessoas fazerem por medo, né, ou imposição. Mas é por consciência, né, por maturidade. Então, assim, por exemplo, é muito comum hoje a gente chegar lá, é estranho dizer isso, né, mas a pessoa está lá na igreja, vem de bermuda, vem de chinelo, ou um corte de cabelo diferente, ou usa uma tatuagem, um piercing. Tudo isso está dentro do contexto da realidade. Mas a gente entende que determinadas posições, né, que requerem autoridade, elas precisam ser preservadas, né, porque senão a coisa debela. Tem que ser, né, ponderado, né? Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas dão uma inquietação na hora da palavra, no meio da palavra. Levanta no banheiro 3 vezes. Você não consegue segurar um pouquinho para você ir ao banheiro, né? Por exemplo, eu fico assim, pensando comigo. O que você acha durante a palavra, enquanto o pastor está pregando, nós ligarmos a televisão, as TVs, né, para poder ficar... Então, ficar no celular, né? Para ficar assistindo um filme paralelo aí. Não, que isso. Mas nós estamos ensinando nossos filhos a não ter reverência na presença do Senhor. Porque eu posso deixar ele assistir um desenho enquanto ouvindo a palavra, por uma criança ficar quieto. Eu já tenho que ensinar ele desde pequeno. Olha, nós estamos na igreja, aqui não é lugar, porque a gente está ouvindo a palavra de Deus. Disciplina. Né? Então, aí, trazendo para hoje, para o contexto de hoje, precisa ser ponderado isso. Precisa ser alinhado e ajustado. Porque eles estão em formação, eu sou o exemplo, eu estou ensinando no caminho. Mas se eu permito, então, no caminho eu estou falando, isso aqui pode, não tem problema, né? É porque, Cíntia, há uma frase que diz que o sangue dos primeiros cristãos ou dos mártires são as sementes do evangelho. Então, para a gente estar aqui hoje com liberdade, gravando pela internet, usando toda essa tecnologia, teve um preço, né? Teve um preço. Por exemplo, eu não falei da história, né, mas eu me lembro que quando eu me converti, nós estávamos num culto ao ar livre, na rua, debaixo de um pé de manga. As pessoas jogaram pedras em nós durante um culto, né?
Um país que a gente tem liberdade. Pessoas vieram a cavalo. Culto ao ar livre. Isso. Pessoas vieram a cavalo e meteu o cavalo no meio das pessoas no culto. Você com a Bíblia na mão, correndo, né, de alguém passando. Imagina você estar, né, e alguém entrar com o animal, pisando, dando coice, né? Ou seja, era intolerável as pessoas lá do mundo verem um cristão prestando culto a Deus no nosso estilo, no nosso modelo. Aquilo também era uma afronta, né? Então, assim, os primeiros cristãos, eles pagaram um preço muito alto para termos a liberdade que nós precisamos valorizar, né? Sim. Tem um termo que foi muito marcante na igreja de antigamente, que é: qual a igreja certa? Essa era uma pergunta de muita gente e uma afirmativa de alguns tentando orientar. Por quê? Aquele tempo era um tempo onde as denominações eram muito bem específicas nos seus conceitos teológicos, estrutura administrativa e de governo. As denominações eram muito marcadas e tinham dificuldades maiores do que as de hoje de se relacionarem, ao ponto de um presbiteriano, por exemplo, ir a uma igreja batista e não poder participar da ceia porque ele era batizado por aspersão e não por imersão, ao ponto de jamais entender a realidade de um pastor pentecostal e pregar numa igreja de origem reformada ou tradicional, né? Então, são questões que no passado eram muito marcadas, muito marcantes. E aí se deparava com pessoas que tinham talvez passado por uma igreja tradicional e de repente se depara com uma igreja pentecostal, onde de repente o argumento era: não, a igreja certa é essa, que tem o poder de Deus, que tem... E do outro lado, uma linha mais tradicional falando: não, a igreja certa é a nossa, que é a igreja que ensina a palavra e tem os maiores teólogos historicamente falando e tem o maior contexto de fundamentação acerca dos conhecimentos bíblicos. Essa é uma realidade que a gente viu muito fortemente no meio da igreja no passado, né? Qual a igreja certa? Aí tinha uma CBB que não se misturava com as outras, porque as outras todas não tinham o poder de Deus e eram igrejas que estavam perdidas, né? Aí tinha uma assembleia que tinha um discurso semelhante, muito mais flexível, mas que também sofria resistência por causa das suas características próprias do fluir do Espírito, né? Aí tinha a briga entre batistas e presbiterianos. Sempre houve disputas muito enfáticas no meio cristão, no meio protestante, que gerava essa grande pergunta que eu quero deixar aqui, essa pergunta: qual é a igreja certa para você hoje? Qual que é a igreja certa? Então, você vai nos comentários do nosso canal e vai comentar qual seria a igreja certa: a igreja que ora, a igreja que lê, ou a igreja que estuda a palavra, ou a igreja que é organizada, ou a igreja que não se prende às estruturas formais, organizacionais, a igreja que tem a liturgia com oferecimento de oportunidades, a igreja que tem uma liturgia mais focada em uma sequência de culto. Qual é a igreja certa? Pastor, e para aquecer, né, esquentar mais um pouco aí essa questão do comentário sobre a igreja certa que o senhor falou, lembrando a epístola de Paulo, eu me lembrei que agora, a epístola de 1 Coríntios, né, capítulo 14, Paulo fala sobre a necessidade de ordem e decência nos cultos. Só que está tratando um contexto de Corinto, né, da cidade de Corinto. Lá, por exemplo, ele proíbe as mulheres de falarem na igreja. Lá está escrito lá, né, que as mulheres não falam, que sujeitem a seus esposos, que perguntam lá em casa para o marido, que não pode falar. Mas ele conclui esse capítulo da epístola dizendo assim: olha, mas faça-se tudo na igreja com ordem e decentemente. Então, assim, aquilo que a gente falou, né, o meio termo, o equilíbrio,
né, nada de extremismo. Por exemplo, a questão hoje de não falar, as mulheres não falarem na igreja é complicado, né? Hoje, 100% das igrejas, de praticamente qualquer denominação, tem pastoras, inclusive, né? Além, quase todas. liderando né? igrejas. Falam, pregam, cantam, né? Ensinam. Profetizam, falam em línguas. Culturalmente aceito. E está na Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o 40, depois você leia, só para apimentar mais um pouco a provocação do pastor sobre qual a igreja certa. Qual a igreja certa? E assim, muito do, vamos dizer assim, da visão, da cosmovisão de cada um, da cultura de cada um, se encaixam em denominações específicas, né? Tem alguns que gostam de um ambiente mais compenetrado e permanecem uma igreja de origem tradicional, reformada, né? Onde não tem tanta manifestação. Outros culturalmente preferem uma igreja que tenha movimentação, tenha... Então, assim vai para uma igreja mais de origem pentecostal, avivada, renovada, né? Onde cada um se identifica naquilo que, na sua própria cosmovisão ali local. O fato é que, para a gente entrar numa rota agora de conclusão da nossa aula dessa manhã, muitas pessoas que convertem hoje não conhecem essa igreja de antigamente. Não conheceu a igreja que nós nascemos ou que os nossos avós lideraram, os nossos pais congregaram, né? Muita gente que converte hoje não conhece essa realidade de uma igreja que está no processo. E aí eu retomo aí da Reforma Protestante para cá, a igreja ela está no processo de retomada. Vamos entender assim, a igreja primitiva ela estava ali sendo mantida na sua estrutura essencial, porém já sofrendo muitas influências externas. A partir do momento que ela se institucionaliza, ela começa a se desviar. É um fato muito marcante que a institucionalização da igreja, ela não é o problema, mas as influências políticas, econômicas, os interesses, os impactos culturais de várias nações, religiões, culturas da igreja, começa a levar a igreja para um desvio que chega ao cume da Idade Média, como sendo a idade da escuridão, e essa escuridão promovida pela própria igreja. Você imagina o nível de opressão que a igreja causava na humanidade, onde qualquer contrariação ao Papa poderia gerar a morte de uma pessoa. A semelhança de Galileu e Galilei, na definição de que a Terra era redonda, e foi lançar essa tese, e o Papa contrariou isso e falou, ou você pede perdão e volta atrás do seu posicionamento, ou você vai para a fogueira. Ele falou, não, peço perdão, a Terra é chata, a Terra não é redonda, tá bom, fale o que o Papa falou e acabou. Então, assim, há uma opressão tão grande, que a igreja se desviou de uma forma tão grande do que era inicialmente, que na reforma para cá, a igreja, eu vejo ela procurando o caminho de volta, procurando o caminho da igreja que Jesus de fato irá buscar. Então, nós estamos num processo mais adiantado dessa busca. Não é ideal ainda. Talvez a nossa forma de ver igreja hoje, e nós vamos falar isso na próxima aula, talvez ainda não, mas já modificou muito da origem de onde nós saímos. E não é simplesmente a mudança que faz nos apontar a direção, mas é o restabelecimento dos fundamentos e propósitos, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, né? Nós precisamos de uma renovação de mente para receber vinho novo. Mas o vinho velho, ele não perde o valor por ter uma nova produção. Na verdade, o vinho mais velho, ele tem um valor muito mais apurado do que o vinho novo. Então, o texto em si,
ele não quer depreciar o vinho velho. Ele só quer falar que cada coisa tem que ser colocada no seu próprio tempo, na sua própria forma que atende o seu tempo. Então, o vinho velho, ele é muito precioso, tem um valor inestimável, o vinho velho, porém, o odre que ele usa não pode receber vinho novo, senão ele se estoura. Com tudo isso, nós temos que tomar esse cuidado, com a pergunta que o senhor lançou com a igreja, né, certa, que a Bíblia ela nos adverte, ela nos prepara, que em Mateus 24, no verso 11 em diante, fala que, e por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriaria. Então, nós vamos viver esse tempo, né, nós já estamos vivendo esse tempo, e não entrando, saindo da igreja antiga, e nós temos que seguir esse modelo da igreja antiga dentro desses padrões de busca, né, de manter essa intimidade, essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, não só nessa estrutura de roupagem, de linhagem que veio de lá de antigamente, mas tendo esse zelo, esse cuidado dentro dos tempos de agora, né, que vão ser oferecidos para nós nos dias de hoje. Amém? Amém. Vamos então para as considerações finais, para a gente poder encerrar a aula dessa manhã. Meu bem, pode começar por você? Pode, assim, a gente precisa entender que, como a gente vai, nós estamos na escola bíblica dominical aqui, palavra à mesa. Então, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Acho que nós vamos, para a próxima aula, falar hoje da igreja mais moderna, né? Se pensar que os marcos antigos não podem ser removidos. Você imagina, sabe o que meu tio falava? Meu tio falava o seguinte, que através dele nós convertemos. É o pastor Bibiano, meu tio querido, assim, de coração, que ele é casado com minha tia Dorcas, né? É irmã de papai. E ele falava uma coisa. Você imagina Paulo, que foi um grande missionário naquela época, o tanto que ele viajou, né? Por tantos lugares que ele foi, a pé, a camelo ou a cavalo. E hoje nós pensarmos que nós estamos fazendo uma escola bíblica via internet, via online. Meu tio falava naquela época, se ele tivesse avião naquela época, o que ele faria hoje como missionário? E nós hoje, com essa ferramenta que nós temos. E nós não precisamos sair disso, né, do simples, por mais que tanta modernidade, tanta coisas que Deus está permitindo se colocar nas nossas mãos, mas sempre tendo reverência ao Senhor, estar no princípio da palavra de Deus, né? Não sair do simples do Evangelho, né? Isso. Mesmo nós tendo todas essas ferramentas, né, dispostas. Pode continuar suas considerações. Lembrando que quando Paulo e Barnabé foram separados, né, no meio ali de mestre, doutores, profetas, e fala que o Espírito Santo separado e impondo as mãos sobre eles, eles foram convocados a ir evangelizar, a ministrar a palavra. Eles só tinham João como cooperador, só tinham um obreiro, né? E às vezes nós temos hoje um grande número de pessoas dispostas ou predispostas, mas nem todos querem atender esse id do Evangelho, né? E quando nós lemos lá em Marcos, lá não está pedindo, não é um pedido, é uma ordem, né? É uma ordem que nós temos que nos obedecer nos dias de hoje. Então, que nós temos que nos enquadrar nesse id do Senhor. Buscando lá o modelo da igreja antiga, mas do vinho velho, né? E colocando o novo, que nós somos o vinho novo hoje. Amém. Amém? Amém. Então, falando dessa nossa tão querida igreja, né? A Igreja de Jesus, que foi comprada, adquirida a preço de sangue, né? Sangue puro, sangue sacrificial. Cabe a nós, os pastores, os líderes, né? Os presbíteros, os diáconos, os bispos, as lideranças, instruir as ovelhas, instruir as pessoas. E a Bíblia nos fala sobre a gente criar uma geração de cristãos, de seguidores de Jesus, de crentes, que de serem vidas improdutivas ou de produzirem frutos maus, né? Frutos bravos, nos orienta a transformar pela renovação da nossa mente,
a produzirmos frutos dignos de arrependimento. Lá em Mateus 3,8 vai falar sobre isso. Então, produzir frutos dignos de arrependimento são as evidências. Quer saber se alguém é crente, está vivendo de acordo com a vontade de Deus? É só olhar para os frutos que ela está produzindo. Se os frutos que ela está produzindo forem dignos de arrependimento, esse é um seguidor de Jesus. Mas se não, ela precisa de repensar, até mesmo se ela já se converteu e se realmente ela é uma cristã, né, genuinamente convertida. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre essas questões aí, né, de viver uma vida simples, né, de contentar. O apóstolo Paulo e o evangelho dá conselhos assim, olha, contentem-se. A ambição é muito perigosa, a cobiça é muito perigosa, a inveja é muito perigosa, né, a disputa é muito perigosa. E aí é muito comum a gente ver pastores que às vezes se sentem dono da igreja, a igreja já tem dono, né, Jesus, se sentem proprietários das ovelhas, as ovelhas já têm um pastor, né? Igreja não é empresa. Não é empresa, então assim, o sumo pastor confiou nas nossas mãos, e a Bíblia nos fala que Deus vai pedir, vai cobrar de nós, né? E a gente tem que ter as mãos limpas e não manchadas de sangue das ovelhas que se auto-sacrificam, né, por falta de entendimento. Então te convido a participar, né, dos estudos, das lições da escola bíblica, né, da palavra à mesa. Isso será muito enriquecedor e transformador na sua vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Então ficamos por aqui, irmãos, com essa deixa de que a próxima aula nós estaremos falando sobre essa igreja dos dias de hoje que nós temos vivido, temos visto as mudanças, as pressões, as distorções, né? Então nós convidamos você para a próxima aula, fica firme. Eu queria deixar para você aqui uma última pergunta sobre a igreja antiga. Uma última pergunta. A igreja ela atingiu o seu ponto máximo, o seu ponto mais alto como igreja, em que momento dessa história? Bom, fica a pergunta, coloque nos seus comentários, respondam, comente, e nós aguardamos vocês por aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, um bom domingo, Deus abençoe a todos. Vamos estar orando e finalizando esse momento. Amém. Santo Deus, Obrigado, Pai Jesus. eterno, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Sim, Pai. Deus, que o Senhor nos conduza ao entendimento do que é a igreja, do que é, acima de tudo, ser a igreja. Deus, que em nome de Jesus sejamos a resposta da sua vontade cumprindo aqui na terra. Que sejamos, ó Deus, a noiva que o Senhor aguarda, que o Senhor sonhou e que o Senhor projetou. Em nome de Jesus, que o Senhor nos aperfeiçoe para o dia de Cristo Jesus, Amém, como Jesus. igreja do Senhor, como noiva ataviada, em nome de Jesus. Amém.